10 hábitos diários que transformam sua vida de dentro para fora. Teste por 21 dias. Napoleon Hill. Antes de continuar, permita-se ficar aqui comigo até o final. Talvez você não perceba agora, mas pode ser justamente este o conteúdo que te faltava para enxergar algo que você não vê há muito tempo. Se você sair cedo, pode perder a parte que mudaria a forma como você pensa, decide e se posiciona diante da vida. Fica comigo. Um único insight pode ser o início da sua virada. A maior transformação da sua vida não começa no que você faz, começa no que você decide não aceitar mais sobre si mesmo. Existe um limite invisível que você mesmo colocou, talvez sem perceber, entre quem você é hoje e quem poderia ser se tivesse coragem de confrontar seus próprios padrões internos. Não é falta de capacidade, não é falta de oportunidade. É apenas a repetição silenciosa de pensamentos, escolhas e atitudes que, dia após dia, foram moldando sua identidade sem pedir permissão. E é exatamente aqui que a virada começa. Você não precisa esperar o ano virar, não precisa trocar de emprego, não precisa que ninguém à sua volta mude para que sua vida mude. Só precisa de 21 dias para treinar a força mais subestimada do ser humano, o hábito invisível, os microcomportamentos que você repete quando ninguém está olhando, os pensamentos que você deixa passar sem questionar. As decisões automáticas que parecem pequenas, mas definem toda a direção da sua vida. Napoleon Hill descobriu isso após entrevistar milhares de pessoas bem-sucedidas e fracassadas. O segredo nunca esteve no talento, mas na repetição. No que você pratica por dentro antes de qualquer resultado aparecer por fora. Hoje, eu vou te conduzir através de 10 hábitos diários que reprogramam sua mente de dentro para fora. Hábitos simples, mas poderosos. Práticos, mas profundamente espirituais. Alinhados aos princípios de fé, propósito e mentalidade do reino. E se você aplicar cada um desses hábitos por apenas 21 dias, não vai ser o mundo que mudará ao seu redor. Será você que mudará o modo como enxerga o mundo. E quando isso acontece, tudo começa a responder de forma diferente. Fique até o final, porque o último hábito é o mais desconfortável de todos, mas também o que mais transforma. Ele não muda apenas a rotina, muda o interior. E é lá, no lugar secreto da sua consciência, que a verdadeira prosperidade começa. O hábito do silêncio direcionado. O silêncio sempre foi tratado como um intervalo, uma pausa entre uma ação e outra. Mas, na verdade, ele é uma força ativa. Ele organiza, limpa, reposiciona e coloca cada pensamento no seu devido lugar antes que o dia comece a te engolir. O silêncio direcionado não é ausência de som, é presença de intenção. É quando você decide, conscientemente, se afastar do barulho para ouvir o que realmente importa. Aquilo que Deus está tentando formar dentro de você, e aquilo que sua própria mente vem tentando dizer há muito tempo, mas que você nunca para escutar. Napoleon Hill dizia que os pensamentos mais perigosos são aqueles que surgem antes mesmo que você perceba que surgiram. Eles tentam assumir o controle, tentam definir sua postura emocional, tentam determinar sua reação antes que você tenha qualquer chance de escolher. É justamente por isso que o silêncio direcionado é tão transformador. Ele cria um espaço onde você recupera o governo da própria mente. Ao invés de acordar e ser empurrado pelos ruídos, você inicia o dia se posicionando. E esse posicionamento é espiritual, é mental, é decisivo. Quando você faz do silêncio a primeira atitude do dia, algo diferente acontece internamente. Aquela ansiedade automática que tenta assumir o comando perde força. O sentimento de urgência que não leva a lugar nenhum se dissolve. O coração desacelera. A mente se abre e, de repente, você percebe que estava vivendo no piloto automático mais do que imaginava. O silêncio direcionado revela o quanto você vinha correndo sem clareza, reagindo sem consciência,
pensando sem filtro e tomando decisões impulsivas que só aprofundavam o mesmo ciclo. Nesse momento, a pergunta surge como um sussurro interior. Por quanto tempo mais você quer viver sem se ouvir? Esse hábito reorganiza suas prioridades antes que o mundo as distorça. Ele te impede de ser moldado pelo caos externo e te treina a seguir a ordem interna. É aqui que a fé trabalha de forma mais profunda, porque Deus fala no silêncio, não na pressa. Ele molda a mente no secreto, não no tumulto. Enquanto muitos acordam buscando respostas prontas, quem pratica o silêncio direcionado aprende a ouvir a própria consciência sendo alinhada pelo Espírito. E isso muda a qualidade das suas escolhas, porque o silêncio revela aquilo que você vinha ignorando, o que precisa ser resolvido, o que precisa ser deixado para trás e o que precisa ser iniciado imediatamente. A transformação de dentro para fora começa exatamente nesse ponto. O silêncio direcionado te devolve a capacidade de perceber o que está te governando. Ele expõe crenças escondidas, mostra medos disfarçados, entrega respostas que estavam enterradas sob camadas de distração. É nesse ambiente interno que você define o ritmo emocional do dia e estabelece o tom da sua vida. Quem domina o primeiro momento da manhã, domina o resto do dia. E quem domina o dia, começa a moldar o próprio destino. Pratique por 21 dias. Sente-se, respire, permita que seus pensamentos desacelerem e, acima de tudo, direcione a intenção. Não deixe sua mente correr antes de você dizer para onde ela precisa ir. O silêncio direcionado é a arte de assumir o controle antes que qualquer coisa tente assumir por você. Aqui começa a renovação da mente. Aqui começa a mudança real. A microdecisão de 2 minutos. A maioria das pessoas acredita que sua vida muda quando conseguem criar disciplina, força de vontade ou motivação constante. Mas a verdade é que nenhuma dessas forças se sustenta por muito tempo quando a mente está desorganizada. Napoleon Hill descobriu isso observando milhares de pessoas. O que muda o destino não é a grande decisão feita em um momento de inspiração, mas as pequenas decisões tomadas todos os dias quando ninguém está assistindo. A microdecisão de 2 minutos é o hábito que desmonta a procrastinação, diminui o atrito mental e treina seu cérebro a confiar na sua própria palavra. A lógica é simples, mas profundamente transformadora. Todo comportamento que você evita parece enorme. A mente cria fantasmas, amplia o peso, exagera a dificuldade e transforma uma tarefa simples em algo emocionalmente impossível. Porém, quando você decide agir por apenas 2 minutos, sem exigir perfeição, sem exigir resultado completo, sem exigir que tudo seja resolvido naquele instante, algo se rompe dentro de você. A resistência perde força. A zona de conforto deixa de ter domínio. O cérebro percebe que você está no comando, e não ele. Esse hábito substitui motivação por movimento. Você não espera a vontade surgir. Você faz o que decidiu ontem. Essa é a chave. A mente respeita aquilo que você padroniza. Quando você se compromete com a microação de 2 minutos, está enviando uma mensagem poderosa para si mesmo. Eu faço o que prometo. E essa frase vale mais do que qualquer planejamento. Ela constrói identidade, porque no fundo não é a tarefa que transforma a vida, é a percepção que você passa a ter sobre si. A cada pequeno passo, você reafirma que é alguém capaz de agir, mesmo sem emoção, sem pressa, sem perfeccionismo. A microdecisão treina a constância invisível, a força que sustenta quem alcança resultados duradouros. A mente cristã entende esse conceito de forma ainda mais profunda. Deus nunca pediu que você resolvesse tudo de uma vez. Ele pediu que você fosse fiel no pouco. A microdecisão de 2 minutos é exatamente isso. Fidelidade aplicada ao cotidiano. Você não muda sua vida inteira hoje. Você muda o que está ao seu alcance nesta manhã, neste minuto, neste instante.
É um treinamento espiritual, tanto quanto mental. E quando você cumpre pequenos compromissos, a sua autoestima espiritual se fortalece, porque você percebe que está caminhando na direção de quem Deus te chamou para ser. É impressionante como 2 minutos podem alterar o estado interno de alguém. Uma ação rápida destrava o resto. Lavar um copo abre caminho para arrumar a pia inteira. Ler uma página ativa o desejo de continuar o livro. Revisar um parágrafo desperta a vontade de avançar no projeto. Orar por 2 minutos sensibiliza o coração para permanecer na presença. Registrar uma meta libera clareza para organizar todo o dia. A microdecisão cria impulso, e impulso gera direção. Você não faz tudo, mas faz o necessário para dar o primeiro passo. E é esse passo que te tira da estagnação. Repita isso por 21 dias. Escolha algo simples, faça por 2 minutos e pare se quiser. A maioria não para, porque quando você rompe o primeiro bloco de resistência, o resto do processo fica mais leve. A microdecisão não é sobre produtividade, é sobre identidade. Não é sobre o quanto você faz, é sobre quem você está se tornando. É assim que a transformação real começa. 2 minutos, todos os dias, até que a vida perceba que você deixou de funcionar no automático e passou a viver por direção e propósito. Conversar consigo mesmo como se fosse outra pessoa. Todo ser humano mantém um diálogo interno constante, mas quase ninguém presta atenção na qualidade dessa conversa. A maior parte das pessoas fala consigo mesmo de uma maneira que jamais ousaria falar com alguém que ama. Critica, diminui, distorce, impõe culpas, repete frases antigas que nem fazem mais sentido, revive erros como se fossem identidade permanente. Esse monólogo silencioso é o responsável por grande parte das travas emocionais, das inseguranças e dos ciclos que se repetem sem explicação aparente. Napoleon Hill dizia que a mente humana está sempre conversando e que a questão não é se você fala consigo mesmo, mas quem dentro de você está conduzindo essa conversa. O hábito de conversar consigo mesmo como se fosse outra pessoa começa com uma consciência simples. Você nunca deveria ser seu pior conselheiro. Quando você se observa com distância emocional e assume a postura de quem está aconselhando um amigo, tudo muda. A linguagem muda, o tom muda, a interpretação muda, o peso muda. Você para de se atacar e começa a se orientar. Você sai da posição do acusador interno e assume a posição de mentor, de treinador, de guia. Essa mudança de postura é profundamente espiritual, porque a Bíblia revela que a vida se move na direção das palavras que você permite permanecer dentro de você. Quando sua voz interior se torna mais sábia, sua vida começa a seguir o mesmo caminho. Esse hábito funciona porque desloca você do centro da própria dor. Quando você fala consigo mesmo como se fosse outra pessoa, cria uma leve distância emocional. Essa distância permite clareza. Você para de sufocar emoções e começa a organizá-las. Para de julgar e começa a interpretar. Para de reagir e começa a raciocinar. É como se você saísse de dentro da tempestade e observasse o cenário de fora. O que estava confuso se torna compreensível. O que parecia impossível se torna solucionável. O que era ansiedade se transforma em direção. O diálogo interno estruturado se torna uma ponte entre o que você sente e o que você precisa fazer. Napoleon Hill afirmava que você se torna aquilo que alimenta na própria mente. Se a conversa interna é tóxica, sua identidade se torna frágil. Se a conversa interna é de coragem, sua postura muda. Se é de fé, sua visão se amplia. Quando você começa a falar consigo mesmo como um mentor falaria com alguém que deseja ver crescer, você planta em si a mentalidade que antes buscava em outras pessoas. Isso não elimina dificuldades instantaneamente, mas muda sua posição diante delas. E quando sua posição muda, sua força aparece. Esse hábito também elimina um dos maiores sabotadores, a generalização. Quando você está emocionalmente envolvido,
Tudo parece maior do que realmente é. Um erro vira fracasso. Uma crítica vira rejeição. Uma falha vira identidade. Mas quando você conversa consigo mesmo de fora, você separa fatos de interpretações. Você olha para a situação com sobriedade. Você reconhece o erro sem se destruir. Você assume responsabilidade sem perder dignidade. Você se corrige sem se ferir. E isso transforma tudo. Converse consigo mesmo diariamente, de forma intencional. Pergunte como perguntaria a alguém que você quer ajudar. O que realmente está acontecendo? O que eu posso fazer agora? O que estou interpretando errado? O que Deus deseja formar em mim através disso? Como posso responder de maneira mais sábia? Esse tipo de diálogo reorganiza sua consciência, realinha seu coração e devolve autoridade emocional. Em poucos dias, você percebe que algo começa a se reestruturar dentro de você. Sua voz interior deixa de ser inimiga e se torna aliada. Você finalmente começa a ouvir a verdade ao invés do medo. Esse hábito, praticado por 21 dias, remodela sua maneira de pensar. Você deixa de ser a pessoa que se sabota e se torna alguém que se fortalece. Você passa a ter dentro de si a voz que sempre buscou nos outros. Quando a conversa interna muda, a vida inteira começa a responder de forma diferente. A técnica da primeira hora sem opiniões. A primeira hora do dia é o território mais precioso da sua mente. Mas a maioria das pessoas entrega esse território para o mundo antes mesmo de despertar completamente. Acordam e imediatamente abrem notificações, respondem mensagens, procuram validação nas redes, absorvem opiniões, mergulham em comparações e começam o dia reagindo ao que os outros dizem, pensam, mostram e exigem. Isso cria um estado mental fragmentado, acelerado e emocionalmente vulnerável. Napoleon Hill chamava esse comportamento de submissão mental, porque quando você inicia seu dia recebendo influências externas, você perde a autoridade sobre si mesmo antes mesmo de começar. A técnica da primeira hora sem opiniões é um hábito que transforma a sua clareza e sua força interior. Ela consiste em reservar os primeiros 60 minutos da manhã exclusivamente para você, sem abrir espaço para qualquer opinião, expectativa ou demanda alheia. Nada de redes sociais, notícias, comentários, mensagens, vídeos, comparações ou conteúdos que roubam sua atenção. Essa primeira hora é sua. É o espaço onde você decide quem será naquele dia, qual será a sua postura emocional e qual direção sua mente seguirá. Quando você protege esse momento, você impede que o mundo te molde antes que você se molde internamente. Esse hábito é profundamente espiritual. Na tradição bíblica, o início do dia é o momento de consagração, de direção, de separação. É o instante em que você se alinha com Deus antes de se expor ao mundo. Quando você começa o dia ouvindo tudo e todos, você enfraquece sua sensibilidade espiritual. Quando começa ouvindo a si mesmo e ao Espírito Santo, sua consciência se fortalece. O silêncio da primeira hora permite que você peça sabedoria antes de pedir respostas, que você organize o coração antes de organizar tarefas, que você receba direção antes de ser arrastado pela pressão. O impacto psicológico dessa técnica é surpreendente. Sem opiniões externas, logo ao despertar, sua mente não entra em estado defensivo. Você não começa o dia comparando sua vida com a de outras pessoas. Você não se sente atrasado, insuficiente ou pressionado. A ausência de estímulos externos reduz imediatamente o nível de cortisol, aumenta sua capacidade de foco, amplia sua clareza e te coloca em um estado de presença que raramente é experimentado por quem vive reagindo a notificações. Quando você acorda e protege a própria mente, você não inicia o dia correndo atrás do mundo. Inicia liderando o próprio caminho. Essa prática também treina uma habilidade que Napoleon Hill considerava essencial: o domínio dos próprios impulsos. A vontade de abrir o celular é quase automática. A tentação de ver o que está acontecendo é poderosa.
Mas quando você escolhe não ceder, você treina autocontrole. E o autocontrole matinal se estende para o restante do dia. Você passa a tomar decisões mais conscientes, responde com mais calma, pensa antes de agir, identifica distrações com mais facilidade e percebe o quanto vivia no modo reativo ao invés do modo intencional. É como se sua mente começasse a reconhecer que tem um líder, e esse líder é você. Ao praticar essa técnica por 21 dias, você percebe que sua vida começa a ganhar uma nova ordem. Suas prioridades ficam mais claras. Seu espírito fica mais sensível. Sua mente fica mais firme. Sua identidade se torna menos vulnerável às opiniões alheias. A primeira hora sem opiniões é o fundamento de uma mente inabalável. Quem controla o início do dia, controla a direção da própria história. E é exatamente isso que essa prática te ensina a fazer. Assumir o comando antes que qualquer influência externa tente fazer isso por você. Microvisualização de 30 segundos. Existe uma crença comum de que visualizar grandes sonhos é suficiente para mover alguém em direção à mudança. Mas a verdade é que o cérebro humano raramente responde a visões grandiosas quando a vida real está cheia de pequenas urgências, pressões e responsabilidades diárias. Napoleon Hill entendia isso com clareza. Ele ensinava que a imaginação é o laboratório da mente, mas que ela precisa ser usada com precisão, não com exagero. A microvisualização de 30 segundos nasce exatamente dessa necessidade de alinhar a mente com a ação real, concreta e imediata. Não é imaginar um futuro distante, é visualizar o próximo passo, o menor movimento, o ato simples que estrutura o hábito. A grandeza não é construída por imagens monumentais, mas por detalhes antecipados. Quando você visualiza a si mesmo concluindo um passo pequeno, porém específico, sua mente entende o que precisa fazer e se prepara emocionalmente para isso. Visualizar por 30 segundos você iniciando uma tarefa, organizando um ambiente, fazendo uma oração curta, lendo uma página, cumprindo um compromisso ou encerrando algo que estava pendente, cria um encaixe mental perfeito entre intenção e ação. É como se sua mente recebesse um ensaio rápido antes da cena real. E ensaios fortalecem confiança, reduzem resistência e removem a sensação de peso que geralmente acompanha o início de qualquer atividade. Esse hábito é poderoso porque respeita o modo como o cérebro foi criado por Deus. Ele responde mais ao que é possível do que ao que é grandioso. Quando você visualiza algo alcançável, seu sistema nervoso entra em estado de prontidão. A sensação de incapacidade diminui. A ansiedade perde força. O medo de começar se dissolve. Você não se sente sobrecarregado porque não está tentando visualizar um objetivo inteiro, mas somente o próximo movimento. E é justamente esse movimento que destrava todo o resto. A microvisualização também corrige um erro comum: confundir sonho com direção. Muitas pessoas sonham demais e se frustram porque nunca conseguem transformar suas visões em rotina. É porque estão tentando visualizar o fim, não o começo. A microvisualização treina você a enxergar o início. Enxerga o gesto pequeno, enxerga a ação simples. E quando você vê a si mesmo agindo, o cérebro interpreta essa imagem como memória antecipada. É como se você já tivesse feito uma parte da tarefa. Isso reduz drasticamente a resistência e aumenta a probabilidade de você realmente começar. Além disso, esse hábito fortalece uma dinâmica espiritual profunda. Aquilo que você vê com clareza, você honra com ação. Deus não trabalha com confusão, Ele trabalha com direção. Quando sua mente está alinhada ao próximo passo, você age com propósito. Quando você age com propósito, você vive sem dispersão. A microvisualização é, na prática, um ato de fé aplicada. Não é imaginar o que você quer ter um dia. É imaginar o que você deve fazer hoje, agora, neste momento. É fé posta em movimento através de pequenos atos. Use 30 segundos. Feche os olhos.
Respire fundo e visualize você realizando o próximo movimento. Veja a ação, veja o gesto, veja o micro-resultado. Não fantasie o futuro, antecipe o próximo passo. Repita isso diariamente por 21 dias e sua mente começará a abrir caminhos internos que antes você nem percebia. Você vai sentir menos peso ao iniciar o dia, menos resistência ao enfrentar tarefas, menos confusão ao tomar decisões. A microvisualização reorganiza sua disposição mental e te torna uma pessoa que age com clareza ao invés de esperar por motivação. É uma prática pequena, mas profundamente poderosa. A mudança verdadeira acontece quando você treina a si mesmo a ver o próximo passo antes de executá-lo. Quebra diária de um padrão tóxico. A maior parte das pessoas acredita que transformação interior exige eliminar todos os hábitos ruins de uma vez. Mas isso gera frustração, culpa e abandono rápido do processo. A mente não responde bem a grandes rupturas súbitas, mas responde de maneira extraordinária a pequenas quebras contínuas. Napoleon Hill falava sobre substituições, não supressões. Ele entendia que você não vence um padrão tóxico tentando destruí-lo em um único ato de força, mas dissolvendo-o pouco a pouco, até que ele perca espaço mental. A quebra diária de um padrão tóxico é um hábito que muda a arquitetura da sua mente, porque rompe o ciclo repetitivo que te mantém preso nos mesmos comportamentos, emoções e pensamentos. Esse hábito começa com uma simples pergunta: qual é a mínima ação que posso fazer hoje para quebrar esse ciclo? Não precisa ser grande, não precisa ser dramático, não precisa ser perfeito, precisa ser intencional. Se seu padrão é reagir com irritação, a quebra pode ser uma pausa de 3 segundos antes de responder. Se seu padrão é evitar conversas difíceis, a quebra pode ser enviar uma única mensagem curta e clara. Se seu padrão é autossabotagem, a quebra pode ser fazer o que você prometeu a si mesmo, mesmo que por 1 minuto. Se seu padrão é consumir informação tóxica, a quebra pode ser substituir 5 minutos de rolagem por 5 minutos de leitura edificante. Pequenas quebras alteram grandes rotas. A razão pela qual esse hábito funciona tão profundamente é porque ele atua no centro da repetição automática. A natureza humana tende a repetir aquilo que é familiar, mesmo quando dói. Padrões tóxicos oferecem conforto ilusório. Você sabe que fazem mal, mas sabe o que esperar deles. A quebra diária desmonta essa familiaridade. Quando você rompe a previsibilidade de um comportamento negativo, o cérebro é obrigado a reorganizar caminhos internos. Ele deixa de reforçar o padrão antigo e começa a armazenar memórias de um novo comportamento. Isso altera gradualmente a identidade que você possui de si mesmo. Você deixa de ser alguém que sempre faz isso e se torna alguém que já começou a fazer diferente. Na perspectiva da fé, esse hábito carrega um significado ainda mais profundo. A Bíblia ensina que a transformação acontece quando você renova a mente, não quando tenta mudar o mundo externo. Renovar a mente é substituir pensamentos, sentimentos e atitudes que te afastam do propósito. É tirar aquilo que não honra quem você está se tornando e colocar atitudes alinhadas ao caráter que Deus deseja formar em você. A quebra diária de um padrão tóxico é um ato espiritual tanto quanto mental. É você dizendo na prática: não vou repetir o que me mantém preso, vou caminhar em direção ao que Deus tem para mim. É uma escolha de alinhamento interior. Esse hábito também revela algo essencial. Você não precisa ser perfeito, precisa ser consistente. A grande armadilha da mudança é acreditar que um deslize anula todo o progresso. Não anula. O cérebro não registra perfeição, registra direção. Se você está quebrando padrões diariamente, mesmo em pequenas porções, seu sistema interno está avançando, o caráter está sendo moldado, a mentalidade está sendo refinada, a força emocional está crescendo e a vida, aos poucos, começa a responder de maneira diferente.
Porque quando você altera padrões internos, suas decisões externas naturalmente se transformam. Aplique isso por 21 dias. Escolha um padrão. Quebre uma parte dele diariamente. Observe como pequenas quebras desconstroem muralhas emocionais. Observe como sua autoestima cresce quando você percebe que não está mais refém dos mesmos ciclos. E observe como o Espírito de Deus fortalece sua consciência cada vez que você escolhe romper com o que te aprisionava. Grandes mudanças começam com pequenas quebras. Esse hábito te prova, dia após dia, que você não está preso. Você só estava repetindo o que não precisava mais existir. O hábito do silêncio que te derruba e te reconstrói. Há um tipo de silêncio que não acalma. Ele expõe. Ele não é leve, é profundo. Não é confortável, é necessário. É o silêncio que faz você encarar o que evitou por anos. O silêncio que revela verdades que você tentou manter escondidas atrás de distrações, justificativas, trabalho excessivo, espiritualidade superficial ou ocupações vazias. Esse silêncio é a porta que separa quem você pensa que é de quem você realmente é. E é por isso que tantas pessoas evitam esse momento ao máximo. Napoleon Hill dizia que o fracasso não derrota ninguém. O auto-engano sim. E é o silêncio profundo que arranca o auto-engano pela raiz. Esse hábito não acontece no começo do dia, mas no final. É o instante em que você desliga tudo, se afasta de todos, abandona as distrações e senta frente a frente consigo mesmo. Não há música, não há tela, não há conversa, não há fuga. É apenas você, Deus e a verdade que precisa ser encarada. Nesse momento, até os pensamentos tentam fugir. A mente se agita, a inquietação aumenta, a vontade de levantar, mexer no celular ou se ocupar com qualquer outra coisa aparece imediatamente. É o mecanismo do ego tentando proteger sua zona mais vulnerável. Porque o silêncio profundo não é apenas quietude, é exposição. Ele revela feridas abertas, padrões que você aceitou como normais, fraquezas que você tentou esconder e áreas que você insiste em não entregar para Deus. Mas é justamente nesse território que a transformação mais poderosa acontece. Quando você permanece no silêncio, a verdade começa a emergir. Você percebe atitudes que precisam ser corrigidas, emoções que precisam ser tratadas, pensamentos que precisam ser reorganizados. Você percebe onde está forçando algo que Deus já pediu para soltar, onde está insistindo em caminhos que só desgastam seu interior. Você percebe onde está acomodado em justificativas que não combinam mais com quem você está se tornando. O silêncio profundo revela não para te acusar, mas para te restaurar. Não para te quebrar, mas para te reconstruir com consciência e propósito. Esse hábito é intensamente espiritual, porque remove o ruído que impede você de ouvir a voz de Deus. A maioria das pessoas confunde a ausência de resposta com silêncio divino, quando na verdade é o barulho interior que bloqueia a percepção. Deus sussurra, o mundo grita, e enquanto você está cercado de ruído, os sussurros que poderiam te direcionar passam despercebidos. No silêncio profundo, você volta a ouvir. O coração se torna mais sensível, a consciência se afina, a alma se alinha. A presença de Deus se torna perceptível de uma forma que a rotina nunca permitiria. Esse é o hábito mais desconfortável, porque exige coragem. Você precisa enfrentar o que tentou adiar por anos. Precisa olhar para dentro sem filtros. Precisa admitir emoções, reconhecer padrões, revisitar escolhas e assumir responsabilidades. Mas é justamente essa coragem que redefine quem você é. Quando você olha para a verdade começa a te libertar. Quando você encara o que evitava, aquilo perde poder sobre você. O silêncio profundo te derruba para que Deus possa te levantar do jeito certo. Pratique esse hábito por 21 dias. Escolha um momento do dia para se desconectar completamente e permanecer consigo mesmo. Permaneça,
mesmo que doa. Permaneça, mesmo que incomode. Permaneça, mesmo que você queira fugir. Esse é o lugar secreto onde a transformação real acontece. É aqui que Deus trata áreas que ninguém vê. É aqui que você encontra respostas que nenhuma voz externa pode oferecer. O silêncio que te derruba é o mesmo que te reconstrói. E quando você sai desse momento, você não volta igual. Você volta mais leve, mais consciente, mais forte e mais alinhado com quem Deus te chamou para ser. Assuma a responsabilidade da sua transformação. A transformação não acontece quando você espera sentir algo diferente. Ela acontece quando você decide agir diferente. Mesmo que a emoção ainda não tenha acompanhado o movimento. Todos os hábitos que você ouviu até aqui têm uma coisa em comum. Eles começam pequenos, silenciosos e discretos, mas provocam mudanças profundas no modo como você pensa, reage e se posiciona diante da vida. A maior parte das pessoas busca resultados imediatos, milagres instantâneos, mudanças radicais que aconteçam sem esforço interno. Mas a vida real é moldada pelo que você faz diariamente, não ocasionalmente. É moldada pelo que você repete no secreto, não pelo que demonstra quando alguém está olhando. Napoleon Hill ensinava que o sucesso não é um evento, é uma construção. E essa construção acontece dentro de você muito antes de aparecer fora. Quando você assume esses hábitos por 21 dias, não está apenas melhorando sua rotina, está reprogramando sua mente, redefinindo sua identidade e colocando sua vida em uma rota completamente nova. E isso não é teoria, é prática espiritual. A Bíblia sempre mostrou que a mudança verdadeira começa no coração, na mente, no interior. Deus trabalha de dentro para fora, e esses hábitos refletem essa ordem divina. Eles alinham sua consciência, organizam sua fé, fortalecem sua vontade e restauram sua clareza. Nada vai mudar ao seu redor se você continuar alimentando por dentro aquilo que te mantém preso. Mas tudo começa a mudar quando você decide romper o ciclo internalizado, quando escolhe fazer o que precisa ser feito, quando assume responsabilidade sem culpa, quando caminha com propósito ao invés de esperar por motivação. A vida responde à semeadura. E você está prestes a plantar uma nova colheita. Se você se comprometer com esses 21 dias, vai perceber algo poderoso acontecendo. Sua mente vai ficar mais firme, suas emoções mais estáveis, seus pensamentos mais claros e sua identidade mais alinhada ao propósito de Deus para você. Não é sobre mudar o mundo lá fora, é sobre mudar o mundo aqui dentro. Quando essa mudança acontece, o resto não resiste. Agora que você tem os 10 hábitos, escolha um deles e comece hoje. Não espere estar pronto. A prontidão aparece depois que você dá o primeiro passo. Pequenas ações constroem grandes vidas. E você está no início de uma das fases mais importantes da sua caminhada. A fase em que você decide que não vai mais viver no automático, mas na direção certa. Este é o momento de assumir o controle da sua vida interior. Deus está disposto a te conduzir, mas cabe a você dar o passo. A transformação começa agora, dentro de você, no silêncio, na decisão, na prática, no compromisso diário. Nada mais poderoso do que alguém que decide mudar a si mesmo com intenção, fé e coragem. Se alguma parte deste vídeo mexeu com você, não ignore isso. O que tocou seu coração hoje pode ser exatamente o que você estava precisando para não voltar aos mesmos ciclos de sempre. Não deixe essa transformação morrer dentro de você. Se quiser caminhar junto, inscreva-se e compartilhe nos comentários qual hábito você decidiu iniciar. Às vezes, tudo o que precisamos é de um espaço seguro para lembrar quem estamos nos tornando. Ele é movido pelo movimento. Motivação não antecede a ação. Ela nasce depois dela. Quem espera sentir vontade, fica parado. Quem começa antes de sentir vontade, prospera. Existe um segredo psicológico poderoso chamado minuto zero. Ele diz que quando você inicia uma tarefa por apenas 1 minuto, o cérebro entende que já começou. E como a mente odeia deixar processos abertos,
Ela pressiona o corpo a continuar. É por isso que pessoas que prosperam não se perguntam se estão motivadas. Elas simplesmente começam. Começam cansadas, começam com dúvidas, começam sem energia, mas começam. Quando alguém diz, vou só escrever uma linha, escreve uma página. Quando diz, vou só arrumar a mesa, organiza o ambiente inteiro. Quando diz, vou só estudar 5 minutos, estuda 1 hora. O corpo só precisa do primeiro passo. Não é a tarefa inteira que te cansa, é o medo de começar. E quando o começo acontece, medo, preguiça e procrastinação perdem força. A fé funciona do mesmo jeito. Deus nunca disse, quando você se sentir pronto. Ele disse, vai. Abraão saiu sem saber para onde ia. Pedro andou sobre as águas sem entender como. Davi enfrentou Golias sem armadura. A motivação deles não veio antes. Veio depois da obediência. A ação cria movimento espiritual. E movimento espiritual cria resultados visíveis. Quem prospera não espera inspiração, cria hábito. Não espera energia, constrói disciplina. Não espera a circunstância ideal, faz o melhor com o que tem. Porque prosperidade não chega para quem deseja, chega para quem se move. O botão do milagre é a ação. O botão da transformação é o primeiro passo. Você não precisa estar no seu melhor para começar. Precisa apenas começar agora. 10 passos lentos ainda vencem quem está parado. Um tijolo por dia constrói uma casa. E quando o cérebro percebe que você age mesmo sem motivação, ele muda. Ele entende que você é alguém que se respeita, alguém que cumpre o que promete a si mesmo. E vidas inteiras mudam quando esse respeito é construído. Motivação é consequência. Ação é chave. Quem começa, prospera. O bloqueio do desperdício. A maioria acha que prosperidade depende apenas de ganhar mais. Mas prosperidade verdadeira começa quando você perde menos. Existem vazamentos invisíveis drenando sua energia, seu dinheiro, seu tempo, sua mente e seu propósito. Não é só o que você faz que constrói o futuro, é o que você deixa de perder. Pessoas que prosperam desenvolveram um hábito simples. Elas bloqueiam desperdícios. E os maiores desperdícios não são materiais, são mentais e emocionais. Perde-se vida em distrações, conversas inúteis, promessas que nunca se cumprem, tarefas que não levam a lugar nenhum, relacionamentos que drenam energia, conteúdos que roubam foco, pensamentos que paralisam e escolhas que enfraquecem o espírito. Um dia parece curto, mas um vazamento diário constrói um buraco anual. 10 minutos perdidos, todo dia viram 60 horas por ano. Um gasto pequeno multiplicado por meses vira dívida. Uma discussão desnecessária vira cansaço mental. Uma pessoa tóxica vira atraso espiritual. Prosperidade é conservação. O que você guarda decide o que você recebe. Para bloquear desperdícios, pessoas prósperas perguntam: isso constrói ou destrói? Me fortalece ou me cansa? Me aproxima do meu propósito ou me afasta dele? Se a resposta é negativa, é removido. Sem culpa, sem drama, sem negociação. Prosperidade exige fronteira, porque tudo o que consome energia sem gerar resultado é inimigo da construção. Existe um fundamento espiritual nesse hábito. Jesus ensinou que a árvore que não dá fruto é cortada. Isso não é castigo, é sabedoria. Terra boa não pode ser desperdiçada com aquilo que não cresce. Tempo é terra. Mente é terra. Dinheiro é terra. Vida é terra. Quem planta propósito colhe resultado. Quem planta descuido colhe destruição silenciosa. Quando você corta os desperdícios, algo poderoso acontece. Você recupera força, recupera clareza, recupera tempo, recupera identidade, recupera paz. Sem excessos, o corpo trabalha melhor, a mente pensa mais rápido, o espírito fica leve. Prosperidade não é carregar mais, é carregar certo. Quem remove o peso, anda mais longe. Se você quer prosperar, pare de pedir mais. Comece tirando o que te rouba. Prosperidade entra quando o que destrói sai. O que você elimina vale mais do que o que você adiciona. E quando os vazamentos são fechados, o que antes parecia pouco se torna suficiente para construir muito. O ambiente que puxa você para cima. Muita gente acredita
que prosperidade depende apenas de força de vontade, mas essa é uma das maiores ilusões da mente humana. Força de vontade é limitada, ela acaba, ela cansa, ela falha. É por isso que pessoas que prosperam não dependem da própria força, elas constroem um ambiente que trabalha a favor delas. O ambiente não é detalhe, o ambiente é estratégia. Quando o ambiente está bagunçado, o cérebro fica bagunçado. Quando a mesa está cheia, a mente se cansa antes de começar. Quando o celular está perto, a atenção se quebra. Quando a casa é caótica, a energia cai. É impossível prosperar em um campo de guerra emocional. Mas quando o ambiente é organizado, silencioso e intencional, o cérebro entende que é momento de produzir. O corpo entra em ação sem resistência. Esse hábito não é sobre estética, é sobre neurociência. O cérebro reage ao espaço, ele busca ordem, ele trabalha melhor quando enxerga clareza. Um ambiente limpo, com objetos certos à vista e distrações fora de alcance, aumenta a produtividade, foco, energia mental e capacidade de decisão. Não é coincidência que pessoas produtivas tenham lugares de trabalho definidos, ambientes organizados e limites físicos para a distração. No lado espiritual, isso também é princípio. Quando Deus ia mover algo, ele colocava ordem antes do milagre. Antes de multiplicar o azeite, a viúva precisou organizar as vasilhas. Antes do maná cair, o povo precisou estar posicionado. Ordem atrai bênção, confusão dispersa favor. Casa em paz, mente em paz, vida em movimento. Criar um ambiente que te puxa para cima não é luxo, é disciplina, é inteligência, é respeito pelo próprio propósito. Pessoas prósperas deixam o celular longe da vista quando precisam produzir. Organizam a mesa, prepararam roupas e materiais com antecedência. Elas eliminam gatilhos que puxam para baixo e reforçam gatilhos que empurram para frente. Quando você faz isso, algo importante acontece. O ambiente começa a trabalhar por você. Ele se torna um aliado silencioso. Ele te lembra quem você quer ser, para onde está indo e o que precisa fazer. Você não depende mais de motivação. Você se apoia em arquitetura. Prosperidade não é apenas o que você faz, é onde você faz. Quando o ambiente muda, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, o resultado aparece. Não é mágica, é estratégia. O ambiente certo transforma esforço em progresso. O progresso visível. Existe uma razão profunda para muitas pessoas desistirem no meio do caminho. Elas trabalham, tentam, se esforçam, mas não enxergam resultado. A motivação morre quando o cérebro não vê progresso. Ele precisa enxergar vitória para continuar lutando. Pessoas que prosperam entenderam esse segredo e transformaram o progresso em algo visível, concreto e registrado. Não é sobre perfeição, é sobre visualização. Quando você marca o que fez, risca tarefas, registra avanços, anota conquistas, o cérebro interpreta como sucesso. A dopamina é liberada, a motivação aumenta e seu corpo entende: estamos avançando. Sem progressos visíveis, até pequenas vitórias parecem nada. Com progressos visíveis, até pequenos passos parecem gigantes. Pessoas prósperas usam cadernos, quadros, listas simples, checklists, metas à vista. Elas tornam o crescimento algo real, não apenas mental. Não confiam na memória, confiam no registro. O hábito de ver o que já foi construído protege a mente contra a sensação de fracasso. 4 pequenas vitórias por dia, registradas, constroem uma identidade nova. E identidade gera ação automática. No mundo espiritual, registrar progresso também é princípio. Deus mandou o povo levantar altares sempre que algo importante acontecia. Não era decoração, era memória, era marco, era lembrança do caminho percorrido. Quando você não registra o que já viveu, o inimigo da mente tenta te convencer de que nada muda, nada funciona, nada avança. Mas quando o progresso está diante dos seus olhos, a esperança cresce. Marcar o progresso é uma forma de se respeitar. É reconhecer esforço, compromisso, evolução e disciplina. Quem se vê avançando passa a se enxergar como alguém capaz. E quando a identidade muda, o comportamento muda. Não é o tamanho do passo que importa, é a constância dos passos.
Pequenos avanços diários vencem grandes saltos ocasionais. O progresso visível também cria outro efeito poderoso: clareza. Você sabe onde está, onde já esteve e o que ainda falta. Isso evita a ansiedade e organiza o caminho. Sem registro, a mente se perde. Com registro, o destino se aproxima. Se você quer prosperar, pare de viver um processo invisível. Transforme seu avanço em algo físico, escrito, marcado. Quando você enxerga o que já construiu, o impossível fica menor. O futuro fica palpável. A fé fica ativa. E o cérebro se torna seu aliado, não seu inimigo. Prosperidade não exige passos perfeitos, exige passos visíveis. O consumo que constrói. A mente é um solo fértil. Tudo o que você coloca dentro dela cresce. Ideias, crenças, medos, coragem, foco, insegurança, disciplina ou preguiça. O que você consome diariamente molda quem você se torna. Não existe prosperidade com uma mente intoxicada. Não existe futuro abundante sendo construído por uma mente alimentada por lixo. Pessoas que prosperam entendem esse princípio e tratam o conteúdo diário como nutrição, não como entretenimento. A maioria passa horas consumindo aquilo que rouba energia, que desvia propósito, que gera comparação, ansiedade e desânimo. Consomem distração como se fosse descanso, assistem o fracasso dos outros como se fosse aviso e se alimentam de notícias que plantam medo e escassez. Depois disso esperam fé, foco e prosperidade, mas a mente só entrega aquilo que recebe. Quem prospera faz o oposto. Elas se alimentam de conhecimento que constrói, leem livros que expandem visão, escutam mensagens que fortalecem fé, assistem conteúdos que ensinam, inspiram e direcionam. Elas protegem o que entra pela mente porque sabem que tudo o que entra vira ação, comportamento e destino. Um conteúdo certo pode mudar um dia. Um conteúdo diário pode mudar uma vida. A neurociência confirma. O cérebro cria conexões baseadas no que você consome com frequência. A repetição de imagens, frases e ideias cria crenças internas. E crenças determinam decisões. Se você consome fracasso, espera fracasso. Se consome dor, teme o futuro. Se consome grandeza, começa a acreditar que também pode alcançá-la. Prosperidade começa na cabeça antes de aparecer na carteira. No lado espiritual, isso é ainda mais claro. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? O que alimenta o espírito, o que fortalece a alma, o que aproxima da verdade. Uma mente cheia de medo não produz coragem. Uma mente cheia de dúvida não produz avanço. Uma mente cheia de distração não constrói nada. O que você consome não passa por você. Te constrói ou te destrói. Pessoas prósperas tratam o conteúdo como investimento. Elas se perguntam: isso me ensina? Isso me aproxima de Deus? Isso fortalece minha mente? Isso me inspira a agir? O conteúdo certo pode mudar o rumo de um mês. O conteúdo diário pode mudar o rumo de uma geração. Se você quer prosperar, mude a dieta da sua mente. O que você assiste, lê e escuta hoje decide quem você vai ser amanhã. Não subestime isso. A vida inteira muda quando a mente muda. O círculo certo. Nenhum ser humano prospera sozinho. Você pode ter talento, visão, inteligência e fé, mas se estiver cercado de pessoas erradas, sua vida estagna. O ambiente emocional das suas relações é mais forte que sua força de vontade. O ritmo de quem caminha com você define a velocidade do seu destino. Pessoas são pontes ou são paredes. Ou te empurram para o propósito, ou te arrastam para o atraso. A maioria tem medo de